Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Eu vou fazer o vídeo hoje das leituras de março. Estamos em março. Das leituras de março, contar pra vocês um pouquinho o que eu li, o que eu gostei, o que eu não gostei. Esse mês, diferente de janeiro e fevereiro, eu li um pouquinho menos em quantidade, mas foi um mês muito interessante porque eu tive o primeiro livro que eu abandonei, não só no ano, mas eu acho que em alguns anos. Foi a primeira vez que eu cheguei no meio de um livro e falei, meu Deus, não dá mais. Mas enfim. Vamos começar com um bom. Vamos começar com O Céu de Pedra, da N.K. Jemisin. É o terceiro livro da série A Terra Partida. O primeiro é A Quinta Estação, que ainda acho que é o meu preferido. O primeiro livro da série é o meu preferido, mas esse aqui encerra a série de uma maneira incrível. Se você não leu A Quinta Estação, ou a série A Terra Partida, eu acho que é uma das séries de fantasia mais originais que eu li recentemente. Lembrando que eu estou lendo Tolkien pela primeira vez agora, né, no meu projeto com a Evelyn, e eu tô gostando demais. Então eu tô muito no momento fantasia mesmo, de ler mais fantasia. E essa aqui é incrivelmente original. É uma fantasia que vai trazer o sistema de poder, envolve muito a Terra e a forma como a gente vive, a forma como a gente trabalha a Terra e a forma como a gente vive uns com os outros, assim, né? Os orogenes têm poder sobre a Terra, eles podem estabilizar a Terra, que treme muito, e normalmente as estações são momentos de estabilidade do tempo, da Terra, de tudo. Os orogenes, eles têm muito poder sobre a Terra e eles são os únicos que conseguem estabilizar, né, a Terra para que as pessoas possam viver aqui, basicamente. Então, e aí a gente vai ver todos os conflitos que isso traz, né? Porque ao mesmo tempo em que se precisa deles para viver, eles também são constantemente assassinados, porque as pessoas têm medo deles. Esse é um poder muito intenso, né? O poder de você controlar a Terra ou os seus arredores, assim, é bem intenso. E eu entendo que não é fácil de você ver alguém que tem tanto poder, que talvez seja uma pessoa positiva ou não. E na verdade, na Quinta Estação, uma das grandes cidades é destruída por um orogene, o que piora a situação um pouco. Mas esse aqui encerra a trilogia. Eu acho que encerra de uma maneira magistral. Era exatamente o que eu esperava. E não é à toa que, assim, acho que foi uma das primeiras vezes em que os 3 livros de uma série venceram o Prêmio Hugo. Né? Então, assim, realmente a Jemisin é uma força no setor, não, no gênero. E recomendo demais. Eu acho que se você quer ler uma fantasia que vai te engajar, que vai te entreter, que vai te deixar ali preso no livro, A Terra Partida é essa trilogia. Eu li um livro por ano, então eu gosto de ler séries dessa maneira, né? Lendo espaçado, assim. Eu não sou muito daquela que pega uma série e vai ler inteira de uma vez só. Eu gosto de espaçar as séries. Eu sei que nem todo mundo gosta. Mas essa daqui eu nem precisava, nem deu muito trabalho espaçar, porque acontece muita coisa. Mas ela também coloca a gente exatamente onde acabou o livro anterior. Então eu sinto que você não se perde muito indo de um pro outro, lendo espaçado, assim. Então, enfim. Não sei mais o que eu vou falar pra recomendar essa série, porque é muito, muito boa. Os próximos 2 livros eu vou falar muito por cima, porque eu vou fazer um vídeo dedicado pra cada um. Então, o primeiro é Anônima Intimidade, do Michel Temer. Então, eu li. Não foi esse que eu abandonei, por incrível que pareça. E o outro é Os Ratos, do Dionélio Machado. Eu vou fazer um vídeo pra ele também, porque tem coisas interessantes pra falar. Como esse livro chegou até mim, quem me recomendou esse livro, o que me recomendou esse livro, e o que eu achei da leitura. Então eu vou fazer um vídeo especial pra esses 2, pra gente poder conversar. O livro que eu abandonei esse mês foi Ascensão em Queda, da Josephine Klogar. Esse livro é traduzido do islandês, né? A Klogar é talvez uma das maiores autoras islandesas agora, até onde eu pude pesquisar. Venceu o prêmio, esse livro acho que venceu um prêmio na Islândia, enfim. Tudo isso aconteceu. E aí eu fiquei super feliz desse livro ter sido traduzido do islandês. Eu tava muito animada de ler uma coisa diferente, de ler uma ficção islandesa que não fosse um livro de crime, né? Porque eles são muito conhecidos por livros de suspense e tudo mais. E esse livro aqui é um livro de memórias, né? Ficção, é autoficção provavelmente.
tudo é autoficção hoje em dia, mas é narrado por uma jovem, até onde eu li até a página, eu li 50% do livro, eu marquei, 50%, eu li cento tem cento e poucas páginas, não muito mais do que isso, cento e poucas páginas, e eu não consegui ir pra frente. É um livro que nada acontece, por mais que sejam memórias, né, é uma personagem lembrando coisas, nenhuma delas é interessante. Nada acontece, literalmente nada acontece. E aí quando você acha que vai acontecer uma coisa, então, por exemplo, tem uma das memórias em que a casa da avó dela é assaltada 3 vezes. Aí a única coisa que ela diz é, na terceira vez minha avó ficou chateada. Ou o pai recebe uma ligação, ele tá na cama com a esposa, ele recebe uma ligação e é da namorada dele. Aí você fala, bom, agora vai, é treta, né? Não. Então assim, é bem islandês, nada acontece. Acontece tão pouco que eles têm que inventar. Por isso que eu acho que eles escrevem tanto livro de crime. Que eles têm tempo de inventar os crimes mais malucos do mundo, porque eles não têm um UOL, né? Se não tem um UOL, um tédio de livro, não consegui ler. O contrário desse livro é o Piracicaba 1964, O Golpe no Interior. Eu peguei esse livro pra ler, ele tava na minha lista de livros pra ler em 2023, né? E aí eu comentei no vídeo que minha família é toda do interior, minha família é de Piracicaba, grande parte da minha família por parte de pai é de Piracicaba. Eu tinha uma ligação muito forte, então, já com a história em si, eu queria entender, né, como é que foi essa questão do golpe no interior. Normalmente essa história é contada nas grandes cidades, né, onde houveram também grande porradaria entre as pessoas que resistiam e os militares. E aí Piracicaba, que era uma cidade conservadora, muito pró 32, São Paulo 32, muita gente da cidade era ou lutou em 32, teve alguma participação ativa em 32. Então eles eram pró-militares, grande parte, mas não todos. E aí aqui tem a história de algumas pessoas que marcaram a cidade porque elas foram as vozes, né, as poucas vozes, ao que parece, do interior daquela região contra o governo militar e pagaram por isso. Então eles entrevistam algumas pessoas, inclusive. A organização é da Beatriz Vicentini, mas são vários artigos diferentes, de pessoas diferentes. No vídeo que eu apresentei isso aqui, os livros, eu cheguei a comentar que eu achava que isso aqui era um TCC, porque os artigos são organizados muito, sabe, dessa forma aqui, que é bem TCC mesmo, mas não, são artigos de pesquisa mesmo. Os que eu mais gostei são os que são assinados pela Beatriz Vicentini. Eu acho que ela foi quem mais trouxe a visão do interior. Tem fotos, tem várias coisas. É um livro bem completinho. E por incrível que pareça, eu não tinha feito muito a ligação do interior com 32 e 32 com 64, sabe? Eu demorei muito pra sacar, de novo, é a mesma coisa que eu falei quando a gente tava lendo, acho que o Outono da Idade Média, que a gente aprende muito da história em pedaços, né? Então, quando a gente estuda a ditadura militar, a gente estuda 64, mas raramente, pelo menos em São Paulo, a gente volta até 32 pra entender o que pode ter gerado em São Paulo um conservadorismo tão grande. 32 tem muito disso. Enfim. Gostei do livro. Bom livro. Depois eu li os nossos livros pra abril, né? Que a gente vai ler teatro. A gente vai falar de teatro. A gente já gravou o programa, foi muito legal. A gente falou de Ibsen. E aí nós lemos Casa de Bonecas, que pra mim foi uma releitura. Eu adoro esse livro. E a primeira vez que eu li, não sei se dá pra ver, a primeira vez que eu li eu marquei com rosa. E agora eu mantive os que eu marquei a primeira vez. E aí eu coloquei o outro, então tá todo marcadinho meu livro. Essa é uma edição bem antiga, né, de Casa de Bonecas. Eu adoro essa história. Foi a primeira vez que eu li Ibsen, quando eu li esse aqui, faz muitos anos que eu li. E agora eu reli, pra gente poder fazer o programa. Casa de Bonecas é a história da Nora, basicamente, né? A Nora, ela é casada, ela tem 3 filhos. E ela é uma mulher muito alheia
ao mundo, assim, ao mundo ao redor dela. Ela vive a vida dela, com a família dela, ela tá super feliz. E aí, uns anos atrás, ela fez uma coisa que podia ser mal recebida pelo marido, que o marido estava muito doente e ele precisava de naquela época, isso aqui foi escrito em 1860, se eu não me engano, naquela época, quando a pessoa estava doente, o que eles falavam é para você ir para um lugar com sol, você precisava de um sol, você precisava, né, porque eles são na Noruega, né. Então o médico falou, olha, ele precisa ir pra, sei lá, pra Itália, pra algum lugar que tem sol, pra ele poder se recuperar, né? Só que eles não tinham dinheiro pra ir, então ela teve que pedir dinheiro pra um agiota. Então ela pegou o dinheiro e aí na época, como ela era mulher, alguém tinha, ou talvez todo mundo, eu não sei, mas alguém tinha que coassinar esse empréstimo e ela forjou a assinatura do pai. O pai dela estava muito doente, mas o marido não podia saber que ela estava fazendo isso, porque ele não ia entender, né, a importância disso. Então ela forjou a assinatura do pai para pegar o empréstimo e que ela mesma ia pagar e achou que, olha, e pro marido ela falou assim, olha, meu pai deu dinheiro pra gente poder ir, pra você melhorar. Eles vão, o marido melhora e aí eles retornam e o marido consegue um emprego num banco famoso, ele vai virar diretor de banco. E ele tá muito feliz, porque é um cargo muito bom, eles vão ganhar muito dinheiro, eles vão ser muito felizes e tudo mais. Só que o agiota trabalha no banco. E o agiota sabe que o marido da nora não gosta dele, por algum motivo. Talvez também porque ele não seja um bom funcionário, né, já que ele também é agiota. Estranho. E aí ele vai falar com a nora e ele chantageia ela, ele fala, olha, você disse pro seu marido que eu quero manter meu emprego, porque senão eu vou contar pra ele o que é que você tá pagando até agora. E na época isso seria um escândalo terrível. O marido ia ser arruinado, enfim, ela tava morrendo de medo de acabar com a carreira do marido. Então ela fica muito transtornada com isso, dela ter feito algo pra salvar o marido e agora esse mesmo algo talvez voltar pra destruir a carreira dele. Então ela fica muito nervosa. Mas o mais interessante é que, e aí eu falei isso no episódio, eu vou deixar o resto pra vocês ouvirem no episódio, porque a gente conversa bastante sobre isso, que as peças do Ibsen, a gente leu Casa de Bonecas e a gente leu O Inimigo do Povo, que eu tenho nessa edição aqui da Carambaia. Da Carambaia. As peças do Ibsen, elas têm, pelo menos essas duas, elas têm muita similaridade, que você é levado junto com o narrador, você sabe quem é o herói da história, ou pelo menos você sabe quem é o foco da história, muito claramente, e aí chega um momento, acontece alguma coisa, e parece que sobe um véu de cima dos olhos dessa pessoa, que antes estava lá, fazendo com que ela visse o mundo de um jeito, e aí esse véu é retirado e ela passa a ver o mundo de outra maneira, né? A Nora, ela passa de uma mulher chata e meio bobinha para uma mulher que percebe que ela não tem voz. E aqui a gente acompanha um médico que ele estava fazendo pesquisas e ele descobre que os banhos da cidade, que são a principal fonte de renda da cidade, eles estão contaminados. Então, essa coisa de você trazer um monte de estrangeiro para vir para os seus banhos ou usar os banhos da cidade para atrair estrangeiros não pode acontecer. Isso está errado. Você tem que fechar os banhos e limpar, né? Nessa época era literalmente limpar tudo, os canos, tudo. Eles estavam contaminados, as pessoas iam ficar doentes. Então ele faz um relatório, ele manda pro prefeito da cidade, né? Tem um cargo específico, mas é como se fosse um prefeito, que é o irmão dele. E aí, quando ele conta pros amigos dele, ele tem uns amigos na imprensa, ele explica, né? Ele conta o que ele descobriu, né? Ele tem resultado de laboratório, de tudo, ele não tá tirando isso do nada. Ele pesquisou, ele investigou. E a imprensa os amigos dele da imprensa, do jornal principal da cidade, acham incrível. Falam, nossa, vamos fazer a denúncia, vamos contar pra todo mundo que os banhos estão contaminados, né? Até eles descobrirem que, pra corrigir o problema, eles vão ter que reformar um monte de coisa e a cidade inteira vai ter que pagar por isso. Porque os donos dos banhos não podem arcar com os custos, eles não têm dinheiro pra isso. Então eles vão ter que dividir os custos de reformar os banhos e limpar os banhos.
E aí a mídia automaticamente passa a ser contra avisar as pessoas que isso era um problema, porque os amigos dele não querem pagar por esse problema. Enfim, de novo, a gente vai falar muito sobre isso, sobre as duas peças no episódio. Foi uma conversa muito boa. Ibsen é incrível, eu gostei muito de O Inimigo do Povo. Casa de Bonecas foi meu preferido a primeira vez que eu li e continuou sendo um preferido agora. É sempre divertido ler um livro que você considerou um dos seus favoritos da vida em algum momento, e você lê anos depois, né? Mas considero que ainda é um dos meus preferidos. E aí eu li A Breve História dos 7 Assassinatos, eu li em inglês. É um catatal, né? É um catatauzinho grande, pro primeiro calhamaço do ano. E uma leitura maluca, mas muito boa, muito boa. Eu fiquei encantada com a escrita do Marlon James, mas eu confesso que aqui no livro, ler em inglês foi um pouco complicado porque o livro se passa na Jamaica. E em alguns capítulos, quando ele dá voz... É um livro tem vários personagens, né? E cada personagem tem o seu ponto de vista, então a gente vai acompanhar todos. E quando ele coloca o ponto de vista dos personagens jamaicanos, ele escreve em dialeto. E os diálogos em dialeto, eu demorei muito pra pegar o jeito. Muito mesmo. Mas dá pra pegar, assim, não é impossível. Só precisa de um pouco mais de trabalho. Dá pra pegar. Então, ele é dividido em partes, acho que 4 partes. E ele vai cobrir de 70 a 90 na Jamaica. E aí a gente vai ter de tudo, né? Desde a época de 70, quando o Bob Marley era o maior cantor, um dos maiores cantores do mundo, super famoso. Ele ia voltar pra Jamaica para fazer um show pela paz, né? O que acontece? Tinham 2 forças na Jamaica, 2 gangues, acho que a gente pode chamar, que também estavam ligadas a partidos políticos. Onde mais será que isso acontece? E eles estavam em guerra, principalmente nas partes mais pobres das principais cidades jamaicanas. E então a gente vai passear muito por esse gueto, ele chama de gueto mesmo aqui, por essas partes mais pobres, entender como é que essa violência afetava as pessoas, entender o que acontecia no dia a dia. Então, por exemplo, crianças não tinham perspectiva, elas entravam pro crime com muita facilidade. Muita facilidade. E ele escreve isso de uma maneira muito, muito boa. A CIA que estava na Jamaica monitorando os partidos políticos, a gente vê 2 ou 3 agentes da CIA que estão ali, o que eles estão fazendo ali, o que eles querem ali, a gente vai acompanhar tudo isso. E tem também essa questão do show do Bob Marley pela paz. Tinha uma facção, vamos dizer assim, que não queria que acontecesse o show. Então eles se propõem a assassinar Bob Marley. E a primeira parte do livro é isso, são as tentativas e a preparação para assassinar o Bob Marley. E eu acho que foi a parte que eu mais gostei, pra ser sincera. Então a gente vai ver, depois disso a gente vai vendo as décadas seguintes, né, 80 e 90, como é que a Jamaica foi afetada por essas facções, chegando até mesmo a ligação com o tráfico dos Estados Unidos. Então é um livro que cobre muita coisa, cobre uma região enorme, cobre muita história, mas você lê, e é grande, ele tem, quantas páginas ele tem? 600? 650 páginas, não, mais. Essa edição minha tem 688 páginas. Eu adoro essa edição molenga. A gente não tem esses livros aqui no Brasil, mas eu gostaria que a gente tivesse muito mais. Então, 700 páginas que você lê, assim, acho que eu li uma semana. Quando você pega o jeito dos diálogos em dialeto, aí vai que é uma beleza. Mas não é fácil. Eu quero ler mais coisa do Marlon James. Eu tenho outro livro dele aqui, se eu não me engano, é um livro de fantasia. Eu tô muito interessada em acompanhar as escritas dele, a carreira dele. Algo me diz que vem coisa muito boa aí. Uma outra autora que eu tô acompanhando também é a Samantha Schweblin. Eu li Distância de Resgate dela. Eu gostei mais de Distância de Resgate do que Pássaros na Boca. Esse aqui são 2 livros, Pássaros na Boca e 7 Casas Vazias. E são contos. São muito bons os contos. Os contos do Pássaros na Boca eu achei melhor do que o do 7 Casas Vazias.
A Schweblin escreve muito bem quando ela escreve coisas estranhas. Eu acho que Distância de Resgate é um livro estranho, é uma história estranha. E eu acho que ela tem um dom muito forte em sacar o que é assustador para as pessoas e transformar isso numa história. Então os contos aqui são muito, muito bons. Os que são bons são muito bons, os que são ruins, assim, os que são mais ou menos, os que são mais ou menos são só mais ou menos, eles não são ruins, né? Eu acho que ela é uma puta escritora. E ela é uma escritora argentina que toda vez que lança um livro na gringa, tá concorrendo a algum prêmio grande, assim. É muito impressionante o que ela tem feito na carreira dela. Eu tenho acompanhado muito, muito impressionada. A Ju já tinha falado do Pássaros na Boca, se eu não me engano. Já estava marcado na minha lista que eu queria ler. E depois que eu li Distância de Resgate, que de novo, eu gostei mais do que... Eu só gosto de contos, mas eu não amo contos. Se eu puder escolher, eu prefiro ler uma história completa. Eu recomendo, se você quer ler Samantha Schweblin pela primeira vez, eu recomendo começar por Distância de Resgate. Eu acho que é um puta livro. Bom, aí eu fui pro Japão com a Yoko Tawada e eu li Memórias de um Urso Polar, que vai falar de 3 gerações de ursos polares. Eles são antropomórficos, né? São ursos que falam, ursos que pensam, ursos que escrevem. Então, assim, a avó, a mãe e o filho. E o neto, no caso. A avó, ela é uma ursa da União Soviética. Eu tava tentando lembrar. Eu tinha falado russa, mas não, da União Soviética. E então a gente sabe que momento do mundo nós estamos, né? Que momento histórico nós estamos. E ela tá tentando escrever a autobiografia dela. E a primeira parte do livro é dedicada à avó. Foi a parte que eu mais gostei. Que ela tá tentando escrever a autobiografia dela. Ela tá tentando se expressar. Ela tá tentando aprender como escrever uma autobiografia. E aí ela vai pra Alemanha, né, fugida, porque na União Soviética ela escreveu um livro que ela escreveu a primeira parte da autobiografia dela, foi um sucesso de público, só que era muito triste, né, porque ela era uma ursa, tinha uns problemas, ela foi muito aberta quanto aos desafios de ser uma ursa na União Soviética, que me pareceu talvez uma metáfora para ser judeu na União Soviética. Então, ela, em um momento, ela recebe ajuda de uma organização sem fins lucrativos para ir para a Alemanha, fugida. Ela sai fugida da União Soviética e vai para a Alemanha Ocidental, onde ela vira meio que uma porta-voz, mesmo sem querer, que é isso que acontece, né? Mesmo sem querer, ela vira uma porta-voz dos ursos polares e de outras espécies em minoria. E ali ela vai tentar terminar de escrever a autobiografia dela. Depois ela vai pro Canadá, que é onde tem gelo, porque na Alemanha ela sente muito calor, né? E ela é um urso polar, ela não pode estar na Alemanha, ela não consegue viver na Alemanha, então ela acaba se exilando no Canadá. Então a primeira parte é muito bonita, eu acho que a primeira parte é a parte mais clara em relação à metáfora que ela quer passar. Como eu disse, é o êxodo judeu, né, no pós-guerra, né? Então você sendo um judeu na União Soviética, você vai correr risco. E aí você vai para a Alemanha Ocidental, que não era o melhor país para o judeu na época, mesmo no pós-guerra, no imediato pós-guerra. Então ela acaba se exilando no Canadá. Essa primeira parte, para mim, é a melhor parte, e para mim é a parte em que a metáfora faz mais sentido. Depois a gente vai ouvir falar da filha dela, que vira uma ursa polar de circo. É uma artista. Ela é uma artista. E vira uma ursa polar de circo de muito sucesso. E aí eu acho que é aqui que pra mim a metáfora, se é isso que ela queria manter, ela começa a se quebrar um pouco. Ainda é interessante, mas quebra um pouco. O neto, ele é um ativista político. Um ativista ambiental, melhor dizendo. Porque é óbvio que quando a gente chega na terceira geração de urso polar, ele tem também muito menos espaço no mundo, né? Aqui eu acho que a metáfora também se retorna, a metáfora retorna um pouco mais forte, mas de novo eu acho que pra mim o mais interessante foi a primeira parte. Depois eu acho que ficou exaustivo, né? Porque ela usa os mesmos recursos de voz, os mesmos recursos de estilos de leitura, de escrita. Então eu acho que ficou um pouco cansativo. Quando chegou no Knut, que é o neto, eu já não estava mais tão interessada nos ursos polares, eu vou ser sincera. É um livro bom, é um livro bem escrito, mas não é um tipo de livro que eu vou reler, enfim, eu acho que a Fê Marão, que
participou aqui do pod, acho que o nosso último Por Trás dos Livros foi com ela. Ela tava lendo junto comigo. Quando eu terminei de ler, ela tava na metade. E por coincidência, assim, a gente não combinou. E ela tava adorando o livro. Então eu acho que também tem muito isso dos estilos, né? Então a Fê é amor. Então se a recomendação da Fê vale de alguma coisa, e eu acho que vale, tá aí uma recomendação pra vocês. E aí, o meu poesia do mês foi Cesto de Tranças, da Natália Litvinova, que é uma bielorrussa radicada na Argentina. Inclusive, ela escreve em espanhol, se eu não me engano. Esse livro foi traduzido pela Ellen Maria Vasconcelos, que também é uma super parceira nossa aqui no podcast. A gente tem uma proximidade muito grande com a Ellen, gosto muito do trabalho dela. Gostei muito desse livro. É um livro curtinho, ó, pequenininho, pra ler rápido. Gostei muito desse livro, gostei da poesia da Litvinova, gostaria de ler mais dela, acho que eu leria mais livros dela, de poesia. E eu gosto muito, eu tô sentindo que eu tô aos poucos, todo mês que eu leio um pouquinho mais de poesia, eu tô sentindo que eu estou chegando perto do tipo de poesia que me encanta mais. Eu acho que essa poesia de exilados, de buscando seu lugar no mundo, ou tentando sobreviver a um mundo hostil, eu não sei, eu acho que é o tipo de poesia que mais me interessa. Tem um pouco disso aqui, e eu gostei bastante. Mas assim, curtinho, rapidinho pra ler. Quero ler mais da Litvinova. Litvinova, é isso mesmo. Quero ler mais dela. Vou gostar muito de ter mais referências dela. Mas pra frente espero que a Ellen também traduza os outros livros da autora. E é isso. Isso foi o que eu li em março. Foi bastante até, li bastante coisa. Eu também comecei a ler um Shogun. Para um projeto que eu quero fazer aqui pro canal. Mas é um livro também enorme, tem 900 páginas. Então eu comecei a ler, mas eu não terminei a tempo do mês, assim. Não terminei em março ainda, então ele vai pra quando eu terminar. Eu não sei quando vai ser, porque é um livro denso. Mas quando eu terminar, vocês serão os primeiros a saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas leituras de março. E eu volto em breve pra contar mais sobre os livros que eu li. Tchau.